Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui no nosso 21º dia do nosso jejum de 21 dias com o livro A Outra Margem. Confesso para você, com muita alegria, o Senhor nos tem permitido avançar e hoje estamos aqui pela glória de Deus para concluir o nosso jejum dos 21 dias com o livro A Outra Margem. E também o nosso último devocional de 21 minutos dessa série e com o título do capítulo A Presente Era, Cuidado com o Engano. Eu quero orar com você. Senhor, obrigado pela oportunidade da vida, tua bondade, favor e graça, estarmos aqui, Senhor, para completar essa jornada, essa carreira desses 21 dias de jejum, para a honra e glória do teu nome, com os alvos estabelecidos. E nós estamos aqui para compartilhar da tua palavra. Venha nos ministrar, venha nos edificar, como o Senhor tanto faz. E essa de uma forma tão gloriosa. E esta é a nossa oração com toda a liberdade, por meio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Confesso para os irmãos que é para nós uma grande alegria. Podemos estar juntos aqui para finalizar este devocional, né? 21º e também consequente no dia de hoje entregarmos o nosso jejum dos 21 dias. Ok? Quero ler um trecho, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu, Apocalipse 3, 10. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, versículo 4, 5 diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, verso 11 diz, acautelai-vos dos falsos profetas, dos que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E Apocalipse 3,10 diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação em que há de vir sobre o mundo inteiro e para experimentar os que habitam sobre a terra. Esta é uma mensagem com um entendimento apocalíptico, com um cunho apocalíptico, escatológico, uma teologia escatológica, e um pouco sobre a definição do que é uma teologia escatológica ou um entendimento apocalíptico. É uma doutrina que analisa o destino final da espécie humana na Terra, aqui no mundo, né? Então o curso apocalíptico ou profético é dos acontecimentos na história, mas ele trata finalmente o final das coisas, o final de todas as coisas registrado na Bíblia aqui neste mundo. Inclusive, a palavra escatologia significa o estudo das últimas coisas. Mateus 24, 4 e 5, vamos repetir aqui de novo, diz, ele vos respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus está enfaticamente aqui dizendo que muitos seriam enganados, que muitos são enganados. E quem de nós pode responder hoje, pastor, eu nunca fui enganado? Pois é, no decorrer da caminhada, eu não sei nem como te dizer isso, porque eu já perdi as contas, por muitas e muitas e várias vezes, e por vários motivos diferentes, infelizmente, eu já fui enganado dessa forma. Eu já fui enganado comprando produtos que não existiram, que não chegaram, pessoas que nunca pagaram, recursos emprestados que nunca recebi, promessas que nunca foram concretizadas. Mas o Senhor falou que muitos seríamos enganados. E Ele não disse de uma forma, mas Ele diz de outra, que é muitos, não são poucos. A forma é muitos seriam enganados. Então o tema desse capítulo é cuidado com o engano. Se Jesus falou que nós seríamos enganados,
e como de fato somos, Jesus nos advertiu. E ele ainda diz mais: vede que ninguém vos engane, porque virão, Mateus 24, 4, 5, virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então não tem como escapar dos enganos. Foi algo que Jesus estabeleceu, porque é assim neste mundo caído. Isso não é coisa que Jesus quer pra gente. É fato e faz parte da situação deste mundo, do curso deste mundo. O engano é deste mundo, porque o príncipe deste mundo é Satanás, e ele é o pai da mentira, e nunca firmou na verdade, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Ele nunca firmou. Então esse é o princípio, por causa do engano, por causa do curso desse mundo. E ultimamente nós temos vivido dias de fake news, grupos de WhatsApp por todo lado, e o engano tem se multiplicado de tantas formas, de tanta proporção. Mas o apóstolo João também tem um texto aqui que eu gosto, e vamos trazer a memória. 1 João, no capítulo 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Quais os tipos de engano? Jesus mostra, e aqui vemos o apóstolo João também falar, que devemos ter cuidado. Inclusive ele diz que é falsos profetas, pessoas estão no nosso meio. E o primeiro engano que eu quero compartilhar com você aqui, fazendo menção desta palavra, que eu recebi ela do pastor Aloísio, e foi uma palavra que mexeu muito comigo. Eu pude estudar, acrescentar, trabalhar nessa palavra, mas o princípio dessa palavra aqui é uma palavra do nosso pastor, pastor Aloísio. Como também no capítulo 15 do nosso livro, foi uma palavra que eu utilizei, que trabalhou muito comigo, do pastor Azemar Freitas, nosso pastor, e o capítulo 16 da minha esposa. Então são essas 3 palavras compartilhadas no livro A Outra Margem, desses autores. Pastor Aloísio, nosso pastor, junto com o pastor Azemar também, e da minha esposa, pastora Viviane. Mas o primeiro engano a ser enfatizado aqui são o engano dos religiosos. Mateus 24, 11, Jesus diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A Bíblia fala, e quando a gente fala assim de falsos profetas, estão falando de falsos pastores, de falsos obreiros. Acautelai-vos dos falsos obreiros, dos falsos irmãos. Esse tipo de engano tem relação direta com doutrinas, com profecias, com relacionamentos à palavra de Deus de forma distorcida, de forma a trazer equívoco, trazer confusão, ou seja, engano, destruição. E essas pessoas, muitas delas nem nasceram de novo, estão no nosso meio dizendo profeta, pastor, irmão, obreiros, mas nem converteu. 1 Coríntios capítulo 5, verso de 11 a 13, assim diz. Mas agora, Paulo escrevendo, mas agora vos escrevo, que não vos associeis com algum que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal ainda nem comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não vos julgai vós os de dentro? Ou os de fora? Porém Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Qual é a forma de nos associarmos hoje? Porque é por meio de relacionamentos. Parentes, pessoas, irmãos na fé, amigos. A forma mais evidencial hoje em dia que tem aflorado nos nossos meios de estar associando com alguém hoje é dando um like, é dando uma curtida numa página, é fazendo um comentário nos meios de comunicação, nas mídias sociais. Então, nós devemos, Jesus falou, acautelai-vos. Nós devemos então o quê? Ter um entendimento de fazermos uma seleção com quem nós relacionamos, com quem nós estamos dando curtida, dando like. Como estão compreendendo?
Então, por isso, esse é um momento que você deve refletir também acerca de quem você segue no Instagram, quem você segue no Facebook, aonde você curte, onde você dá like. Reflita sobre isso. E você possa fazer uma seleção. Não vá seguir aquelas pessoas que não tem nada a ver com você. Aquelas pessoas que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Aquelas pessoas que não te edificam. Supostos amigos, supostos parentes, que não edificam o estilo de vida. Então não dá para seguir, não dá para estar junto, não dá para ter essa comunhão. Porque não existe seguidor neutro. Não existe contato neutro. Não existe relacionamento neutro. Ou influenciamos ou somos influenciados. E mesmo que nós não influenciamos, mas somos influenciados. Mas a questão é, nós deixamos ser influenciados como as pessoas são de bem. Então por isso que não podemos nos associar com as pessoas que não são de bem. Porque nós não podemos deixar ser influenciados por coisas que não sejam do bem. E então também você não tem como relacionar e influenciar aqueles que não querem o bem que é Cristo na sua vida, que você vai compartilhar. Vocês estão compreendendo? Reflita sobre isso. Faça essas mudanças. Tenha comportamentos sobre essa situação com relação aos relacionamentos. Nós vivemos época de engano. E mais do que nunca, nós estamos vivendo esses tempos tão conturbados. Mateus 7, eu quero ler o texto, capítulo 15. Mateus 7, versículo 15, diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se, pois, porventura, uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Veja com quem tu andas, com que eu direi quem tu és. Então, quisermos olhar uma pessoa, olha a caminhada. Eu costumo dizer para você que com o passado não se constrói, mas ele mostra o que foi construído. Não tem como nós fazermos mais nada com o que já foi feito, com o passado. Mas temos como fazer diferente. Porque o passado mostra exatamente a nossa vida. Quais os frutos que vieram, que tem, que existe na vida dessa pessoa? Com o passado não se constrói, mas mostra o que foi construído. Como estão compreendendo? Então nós precisamos ter esse comportamento. E como nós podemos conhecer os frutos de alguém? É dessa forma. É com o passado, é com a história escrita, de testemunho. Quais os frutos que essa pessoa deu no decorrer da vida. Porque hoje em dia o engano, tem tantos vídeos, tem tantas pessoas famosas que são produzidas da noite por dia nos meios sociais, pelas mídias compradas, por milhares de seguidores comprados. Pessoas que nascem da noite por dia, mas estão lá. Mas você vai ver, vai olhar, não tem princípio, não tem história, o negócio apareceu da noite por dia. Entende isso? Então, são tantas promessas, vídeos que mostram ali as coisas acontecerem com uma facilidade tão grande. Nós não devemos acreditar nessas pessoas que dão fruto constantemente, pessoas que nunca erram, pessoas que nunca erraram, pessoas que não passam por lutas, pessoas que não têm situações, dificuldades, não passam por tribulações. Não devemos acreditar nessas pessoas. Pessoas que estão o tempo todo só bem financeiramente. Sabe como? Isso é uma coisa artificial. Isso é um engano. Porque esse tipo de procedimento de vida não é a vida que os apóstolos tiveram. Quantos estão compreendendo comigo? Essa falsa religiosidade, esse engano, é como uma figueira plantada à beira do caminho.
Já era tempo mais do que o suficiente dela ter frutos, e era a época. E Jesus chega e não tem nada, mas ela está lá, frondosa, está lá toda verde, está lá toda bonita, mas não tem realidade. Então isso fala, essa figueira, ela fala de pessoas. Essa figueira fala da questão da aparência. Então nós temos, e a aparência, ela é um engano. Vocês estão compreendendo? Então nós temos que avaliar todas essas coisas. Se você olhar o comportamento dos apóstolos, Paulo registra em 1 Coríntios capítulo 4, verso de 11 a 12. Olha o que diz. Até a presente hora sofremos fome, e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos. É muito diferente a vida de um homem de Deus com relação a essas coisas só produzidas. Entende? Então, Deus não tem vida de sofrimento para ninguém. Mas o sofrimento também faz parte no decorrer da vida. Situações, adversidades. É como um gráfico. Assim é a vida. Nós não temos como prever as coisas, as situações, mas nós temos que em cada uma delas estar dependendo de Deus. E muitas pessoas apresentam-se como solução das coisas da noite para o dia. Mas a realidade da vida não é essa. Não é dessa forma. Não é assim. Então, 2 Coríntios, Paulo continua no capítulo 11, verso 23, dizendo em diante: são ministros de Cristo? Falo de mim. E dos demais em trabalhos? Muito mais em prisões, em açoites, em medidas de perigos de morte. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, mais uma vez apedrejado com naufrágio, 3 vezes. Uma noite e dia passei na voragem do mar, em perigos, entre patrícios, salteadores, entre perigo entre gentios, em vigílias muitas vezes, entre falsos irmãos, em fome e sede, em Jesus muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então eu falo para você, não deveríamos dar crédito a uma pessoa, ou a uma instituição, ou quem quer que seja, sem avaliar os frutos dessa instituição, dessa pessoa e de quem quer que seja. Porque é pelos frutos que conhecereis a árvore. Paulo aqui está deu aqui a referência, porque tudo que leva de uma forma muito rápida as coisas serem produzidas é uma questão de engano. Nós estamos vivendo um tempo aí de pandemia, questão das vacinas. Há uma correria desenfreada das pessoas vacinarem e uma preocupação que até parece que é só a vacina que salva. Olha, nós temos que depender de Deus, esperar um pouco, ter um pouco mais cautela, porque agora já está vendo a complicação de tantas coisas com relação a essas vacinas. E sendo canceladas várias delas, por causa da sua ineficácia e até mais males que estão fazendo. Então nós devemos ter cautela com as coisas. Devemos vacinar. À medida que for seguro, estabelecido, no tempo certo, as coisas, tudo tem que ser avaliado. Não precisa pressa e correria desenfreada. Mas que Deus nos conceda graça para lidar com todas essas situações. Porque vivendo uma época de pretexto com muitas coisas, por essa doença mesmo, ela é um pretexto para a preparação do anticristo. Todos nós sabemos isso. Para o único governo mundial, para a única moeda. Entende? Então nós vamos todo. Então, é uma série de coisas. Eu não estou falando aqui para te alarmar, não é isso. Mas você entender e saber lidar com essas situações, confiar no Senhor, ser prudente, consultar as pessoas, os experientes, as pessoas que têm fruto, que têm uma história de vida, não ir logo agir apressadamente, entende?
Então nós precisamos ter essa coerência com relação para evitarmos a queda e o engano. Eu quero orar com você. Cuidado com a presente era, o engano. Que o Senhor possa nos livrar, mas que possamos estar firmes com o Senhor, atravessando a outra margem, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, glorificar Ele porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Completamos agora o nosso 21 dias de jejum com a nossa devocional. Eu quero declarar o favor do Senhor na sua e na minha vida, porque Ele é bom. E você talvez esteja ainda preocupado com muitas situações, mas não fique mais. Vamos passar outra margem, porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais do que Ele tem feito, do que pensamos, do que imaginamos, por meio da palavra que é sobre nós. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, todos esses irmãos que compartilharam conosco, como a vida da igreja, Senhor, nós cumprimos esses 21 dias de jejum para atravessar outra margem. Senhor, que cada palavra, que cada oração, que cada alvo desses irmãos, que cada palavra que foi ministrada, Senhor, não venha cair por terra, mas venha trazer conforto, refrigério, venha trazer vida de Deus, venha trazer, Senhor, resposta a cada um deles agora. Senhor, e que às vezes não vier uma resposta, mas que eles possam continuar firmes, crendo no Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado. Vai tocando agora, Senhor, porque na época de Moisés, o Senhor fez com que o mar se abriu e eles passaram, Senhor, o povo, dentro do livramento da escravidão do Egito, Senhor, e o livramento de Faraó e seus cavaleiros e cavalarianos. Eles passaram a seco. Mas na época de Jesus, quando Ele veio e fez andar por sobre as águas, por sobre os mares. Oh, Pai, obrigado, meu Deus. Vai tocando agora em cada coração, em cada vida, trazendo, Senhor, convencimento do pecado, da justiça, do juízo. Oh, Espírito Santo de Deus. Vai trazendo salvação, Senhor, move. Trazendo cura, trazendo alento, trazendo refrigério e trazendo vida de Deus sobre cada um desses, Senhor, que ouviram a Tua palavra, que compartilharam, Senhor, que creram, e muitos que ainda vão ouvir e vão crer por meio da palavra estabelecida nas mídias e nos meios sociais. Move, Senhor, no dia de hoje. Alcance agora, pelo poder do Teu nome. Por isso nós glorificamos pela Tua bondade e pelo Teu favor que é grande. Oh, aleluia! Declaramos isso. Pela Tua plenitude e bondade e o Teu favor. Nós entregamos, Senhor, cada alvo específico desse jejum de cada irmão, cada objetivo, que seja uma realidade de livramento, de vida, de salvação, porque passamos em Ti a outra margem, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença, por poder estarmos juntos, por ter compartilhado esses 21 dias. Fica aqui a nossa gratidão e a nossa alegria, e que o Senhor, com certeza, já fez uma nova história na sua vida. Até a próxima oportunidade, assim o Senhor permitir, no precioso nome de Jesus. Até lá.